primeiro conceito, né, que eu gostaria que o senhor falasse para a gente é sobre a ciência da informação. Afinal, o que é a ciência da informação? Uma pergunta que, olá Eliane, professor Cláudio, é uma pergunta feita com esse ar cândido e sereno da Eliane, que parece uma pergunta simples, que se seguiria uma resposta simples, rápida, consoladora para quem tivesse dúvida e apaziguadora dos espíritos. Mas, na verdade, a pergunta não é simples, porque a resposta, se ela fosse dirigida a várias pessoas da área, cada uma estaria logo em bico de pés a tentar dar uma resposta diferente. E esse é talvez um dos problemas da ciência da informação. Quem se quer inteirar do que é a ciência da informação terá que ser alertado para esta dificuldade da falta de um consenso definitório ao nível da definição, no fundo, da perspectiva que as pessoas da área têm. Isto porque, sobretudo, há aqui dois eixos. Há um eixo profissional que contribui muito para este problema da falta de consenso, porque, no fundo, quando estamos a falar de ciência da informação, estamos a ter que remeter para profissões concretas, o bibliotecário, o arquivista, o museólogo, que ele próprio não quer estar dentro da ciência da informação, o documentalista, e um cientista da informação, que é o tecnólogo que vem pela tradição americana, que é muito recente e que está associada à revolução informacional, à revolução tecnológica da era da informação ou da era digital. Portanto, temos aqui um problema. Fala-se de ciência da informação e para muita gente, estar a falar de ciência da informação é pensar em termos muito mais concretos de profissão. E então, o pensar em termos profissionais leva a recortar imediatamente. Eu, a ciência da informação, associo a biblioteconomia, mas se associar à arquivologia já não é a mesma coisa que a biblioteconomia, porque a própria arquivologia tem procurado marcar uma identidade. A documentação também não é já bem biblioteconomia, ou a bibliotecologia está marcada não só em termos de alguns espaços geográficos, porque a documentação surge com a Hotelet na Bélgica e teve uma expansão mais europeia. Nos Estados Unidos chegou lá, mas depois, com a automatização dos Estados Unidos, desenvolveram mesmo antes a Library Science, que seria a ciência da documentação, chama-lhe Library Science, ciência da biblioteca, e depois cria a ciência da informação, sobretudo a partir da década do início da década de 60, com uma definição de ciência da informação que depois é retomada pelo Borco, o Harold Borco, em 1968. Ora bem, esta referência à definição de Borco é importante para mim, porque eu, de facto, nós no Porto começamos a ter necessidade de fazer uma síntese em relação a isto. Não é? Por um lado, perceber esta distinção entre, por um lado, uma expressão que tinha uma densidade epistemológica, que é o caso de dizer ciência, quer dizer que estamos a falar de uma disciplina científica que estuda a informação, seria a ciência, mas depois esta ciência pulveriza-se em biblioteconomia e que também se assumem como disciplinas próprias ou com alguma autonomia. Portanto, temos aqui um problema de identidade e de relação temos aqui uma pulveridade, temos aqui uma fragmentação, temos aqui aquilo que eu chamo a perspectiva cumulativa ou fragmentária. Temos aqui várias disciplinas que podem estar relacionadas umas com as outras, até tratarem o mesmo objeto, mas que querem manter a sua autonomia e, portanto, podem, quando muito, pretender uma relação interdisciplinar entre elas. Mas não há uma unidade de campo. Portanto, não há uma unidade, não há consenso. Por outro lado, nós percebemos que isto pode constituir um problema, porque se não há uma unidade de campo em termos científicos, também não há uma unidade de campo em termos profissionais. Mas aqui gera-se um problema. Teremos de ver então se essas profissões que estão demarcadas têm elas próprias, se elas são apenas profissões ou se elas têm uma densidade epistemológica. E uma análise mais atenta da biblioteconomia ou da documentação, por exemplo, a diferença entre a documentação e a biblioteconomia é que o Paulo Hotelet percebeu que, ao propor a documentação, ele pretendeu criar uma ciência, por causa também da época em que o faz, no final do século XIX para o século XX,
evade um certo positivismo, embora ele fosse um jurista, vai procurar dar-lhe um caráter, ao nível de um reforço da componente técnica. É ele que introduz a referência bibliográfica com o La Fontaine, tem a questão da descrição bibliográfica, do tesauro, portanto já há a preocupação da classificação. A CDU vai buscar, portanto começa a reforçar essa componente técnica para fazer, mas não fica por aí. Ele inclusive já fala de algum modo de informação. Porquê? Porque para ele o documento já não é só o livro. É um quadro, por exemplo, portanto, ele alarga consideravelmente o escopo do documento. Portanto, estamos aqui a falar de um autor que vai fazer o quê? Vai constatar que a biblioteconomia em si tem um déficit científico e vai tentar preencher esse déficit dentro de um espírito positivista. O que significa que estas disciplinas, arqueologia, etc., tendo um déficit científico, precisam, não beneficiam, ou até é importante que se lhe estimule uma dinâmica mais transdisciplinar, no sentido de que elas, juntando-se, podem vir a constituir um corpo mais forte. E é isso que nós quando usamos no Porto Ciência da Informação, estamos a usar a ciência da informação não naquele sentido restrito norte-americano, em que no fundo é uma espécie de documentação automatizada. Portanto, é no fundo o legado do hotelier, mas suportado tecnologicamente, aproveitando a informática, o computador e, portanto, a automatização, mas a ciência da informação para nós integra tanto essa disciplina mais tecnológica, mas também as outras, ou seja, é o resultado de um processo de diálogo interno entre elas que é tão intenso que é transdisciplinar, já não é inter. Entre elas, a transdisciplinaridade deve e pode acontecer. Por isso que para nós a ciência da informação, e eu utilizo uma definição inspirada na do Borco, que eu não vou agora aqui reproduzir porque podem depois pôr um power ou um textozinho que está no dicionário eletrónico de terminologia em ciência da informação. Todos estes conceitos com que nós trabalhamos, eles já estão dicionarizados no DELTCI. Por isso é que eu tive a grande preocupação em criar um dicionário que não é um dicionário onde apareça lá o que é uma unidade de instalação, o que é uma cota, o que é uma classe, porque isso são elementos muito instrumentais e rudimentares. A minha preocupação, e que já estão em muitos dicionários, onde aparece de tudo, dicionários de biblioteconomia ou de arqueologia, onde aparece lá desde o que é uma cota, o que é uma etiqueta, enfim. A minha preocupação foi fazer 80 verbetes na altura, agora haverá mais, há mais com certeza, e publicar em 2006 um dicionário com 80 verbetes que são, sobretudo, conceitos operatórios, alguns que são importados de outras disciplinas. O comportamento vem da psicologia e da sociologia, modelo vem de muitas outras disciplinas, porque o modelo foi desenvolvido na matemática, na geografia, na estatística, etc., na climatologia, na economia. Portanto, o modelo foi usado noutras ciências e depois apropriámos esse conceito e depois adaptámos à ciência da informação. Portanto, a ciência da informação aparece ali definida nesse dicionário como uma ciência social aplicada. Ciência social aplicada, o que significa que a componente tecnológica é importante, mas ela não pode ser sobrevalorizada em relação à componente social e social humana, no sentido que é uma ciência humana e social. Porquê? Porque aquilo que é o seu objeto de estudo, esse objeto tem uma raiz fenomenológica, depois poderemos falar da questão do fenómeno, em foco comunicacional, no cérebro, no corpo, na ação, corpo-meio, mente-meio do sujeito, da pessoa, do Homo sapiens. E a informação de que falo é sempre a informação do Homo sapiens. Não estou a incluir aqui nem aquilo que se passa no comportamento animal das outras espécies. Eu não trabalho com elas, nesse sentido que a informação que eu trabalho é uma informação que não abrange, digamos, como fenómeno, as outras espécies. Isto pode parecer até um pouco reacionário, se tivermos em conta a escola de Capalo Alto, que falava de comunicar e da possibilidade de haver uma comunicação entre seres, não é? Entre seres vivos. Eu não excluo essas possibilidades, mas o meu problema é, eu não vou partir para um estudo, para uma abordagem que já inclua os outros seres vivos,
quando eu não tenho devidamente organizada e compreendida e delimitada a minha própria esfera deste fenómeno. Quando sobre a informação em relação ao Homo sapiens, há tantas definições e há pessoas que entendem a informação como algo externo ao próprio que foi produzido e que depois o outro verifica ou julga se é informação ou não, fora de quem a produziu. Quando há estas dicotomias e estes cortes, estas rupturas epistemológicas tão acentuadas, né? Estes cortes. E, portanto, eu tenho que resolver isto em primeira mão para a espécie humana. Portanto, o problema da informação é a informação humana e social. Isso aparece nos meus textos mais antigos, muito vincado e mantém validade. Né? Portanto, a ciência da informação é uma ciência social, humana e social, aplicada, que estuda o quê? O processo informacional e comunicacional, mas sobretudo informacional, que vai desde a gênese até ao uso, busca, uso e transformação da informação. E nisto não inovamos nada, porque isto absorve muito do que já se fazia e se esperava de disciplinas como a Bíblia ou a documentação, etc. Só que agora, numa definição desta, estamos a integrar tudo e a acentuar o aspecto processual. Porque a informação para nós, ela não é estudada apenas num sentido de profundidade ou de sincronia de sentido, não é? De ir em termos de quase de poço, de profundidade, dizer, interpretar, daí que o uso da hermenêutica na ciência da informação, ela é importante, mas ela não tem o mesmo peso que tem na semiótica, etc. A semiótica ou a semiologia, não é? Tem um peso interpretativo do sentido e de descodificação do sentido que na ciência da informação não tem que ser tão exigente, porque a ciência da informação estuda a informação não nos contextos, sim, mas dentro do contexto, não de forma, digamos, vertical. É numa posição transversal e horizontal, ou seja, o processo desde que produz até ser reproduzido. Portanto, eu não posso fixar-me apenas no estudo da informação usando só quando ela é produzida. Porque depois, eu posso estudá-la só quando é produzida, mas ela não para aí. Ela depois é produzida, vai ser organizada para ser comunicada, para ser usada. Portanto, há todo um ciclo. É aquilo que se chamava o ciclo documental, que é o ciclo informacional e documental. E é esse ciclo que interessa como objeto É claro que eu posso fazer estudos longitudinais, não é? Quer dizer, em vez de ser transversais, posso fazer estudos longitudinais ao nível de comprimento e posso fazer estudos sectoriais. Eu posso concentrar-me mais nas questões da mediação informacional, na produção, ou no comportamento, ou nas práticas, mas no fundo estou a seccionar o objeto, tendo sempre presente que ele tem sempre um processo. Portanto, é natural que quando eu estou a estudar o comportamento, estão para trás questões de mediação que se refletem naquilo que eu estou a estudar. Percebe? Portanto, a ciência da informação é uma ciência social aplicada e é, de facto, uma ciência que se pode afirmar a partir de uma dinâmica transdisciplinar, integrando as outras disciplinas que aqui no Brasil ainda aparecem a nível da graduação separadas. Em Portugal, quando chegamos a esta concepção epistemológica evolutiva da ciência da informação, isso reflete-se nos nossos planos de formação, nos planos de estudos da graduação e passamos a formar cientistas da informação, profissionais que são gestores de informação, que podem ser arquivistas, etc., mas eliminamos a separação entre arquivistas e os bibliotecários. Portanto, todo o plano de estudos, se forem ver a grade curricular da graduação ou licenciatura em Ciência da Informação, vê que não há catalogação para arquivo, indexação para arquivo, fontes de biblioteca, nada disso. Está tudo integrado em unidades que tratam os serviços, por exemplo, de informação, sim, informação, biblioteca, arquivo, biblioteca, mas tudo numa disciplina só, de modo a estabelecer as relações, mostrar o que eles têm de comum e também diferenças. Claro que têm diferenças. Portanto, não esquecemos nem escondemos as diferenças, mas também acentuamos as similitudes.